Olha só os reforços que o Fluminense está querendo para brigar pela Libertadores de 2026. Depois de uma boa campanha no segundo turno do Brasileirão, que acabou assegurando até uma vaga direta para a próxima Libertadores, a diretoria do Fluminense está trabalhando no mercado para proporcionar mais opções para o técnico Zubeldia. Como algumas saídas já estão acontecendo, o Fluminense está avaliando dentro do mercado como que vai fazer essas reposições. E nesse momento, tem procurado por jogadores mais experientes. Você verá os possíveis reforços do Fluminense para a próxima temporada nesse vídeo aqui. Número 1, James. O primeiro nome que integra essa lista e que é também, por sinal, o único reforço oficializado pelo Fluminense até o momento é o zagueiro James, de 25 anos. O James ele teve uma ascensão até então inesperada para sua carreira. Para vocês terem uma ideia, em 2024 ele estava disputando a Série B pelo Vila Nova. Em 2025 ele acabou indo para o Mirassol e fez parte desse time do Mirassol que arrebentou no Campeonato Brasileiro, não perdeu nenhum jogo em casa e ainda conquistou uma vaga direta para a Libertadores. O Mirassol ficou até acima do Fluminense na tabela de classificação final. O James acabou sendo um dos pilares desse time, se destacando por ser um zagueiro que vai muito bem na bola aérea, que tem uma saída de jogo muito qualificada, enfim. Acabou sendo um achado do Mirassol, que no fim foi comprado pelo Fluminense. Já é oficial, o James é zagueiro do Fluminense para 2026. O Flu pagou 22 milhões de reais nele por 70% dos seus direitos econômicos, e ele assinou o contrato até 2030. Agora, só tem uma coisa que eu acho que tem que ficar bem clara em relação ao James. Até então, ele foi bem no Vila Nova e foi bem no Mirassol. Vamos ver como que ele vai se sair jogando no Fluminense, que é um time que vai disputar competições importantes e tem também muito mais pressão. Outro ponto que tem que ser levado em consideração. Na minha opinião, o James não pode ser tratado pela diretoria, pela comissão, como substituto do Thiago Silva. O Thiago, mesmo com uma idade avançada, é um cara de nível de seleção, de nível de Europa. Ou seja, eu enxergo que o James é um cara interessante para agregar dentro do time. Mas não que ele é o cara que vai substituir o Thiago, que até então comandava a defesa. Eu acredito que o Fluminense ainda precisa ir ao mercado para trazer um zagueiro de mais peso. Número 2, Nino. Outro zagueiro que está no radar do Fluminense para 2026 é o zagueiro Nino, que esse aqui a torcida tricolor conhece muito bem. Nino fez parte do time que foi campeão da Libertadores em 2023, era capitão daquele time, um ótimo zagueiro, que pelo Fluminense alcançou até a seleção brasileira. Sempre gostei muito do Nino, ele trabalhando com o Diniz evoluiu muito a sua parte de saída de bola, mas sempre foi um zagueiro firme também, que ia muito bem na bola aérea. Hoje ele está no Zenit, da Rússia. 3 times do Brasil estão interessados em repatriá-lo para 2026. Palmeiras, que precisa muito de um novo zagueiro. Cruzeiro, ainda mais agora que o Cruzeiro perdeu o Vitão para o Internacional. E aí tem o Fluminense. Segundo informação do jornalista Vitor Lessa, o Fluminense avalia a possibilidade de retorno do Nino. O problema é que o Zenit, time dele, está dificultando demais essa possibilidade, pedindo cerca de 15 milhões de euros para poder liberá-lo. Valor que, se tratando de um zagueiro, é um valor muito alto. O Nino está com 28 anos e tem contrato com o Zenit até 2028. Disputou 17 jogos na atual temporada. Esse aqui, aí sim, já seria um zagueiro mais para substituir o Thiago Silva e o James para agregar dentro do elenco. É um ótimo jogador e, acima de tudo, é identificado com o Fluminense. Falando nessa identificação, apesar de estar também na mira do Palmeiras e do Cruzeiro, numa eventual volta ao Brasil, o Nino dá prioridade ao Fluminense pela história que já fez no clube. Número 3, Guilherme Arana. Ainda para o sistema defensivo, o Fluminense está avançando para fazer uma contratação que me agrada demais para a lateral esquerda. O Flu, de acordo com o GE, tem negociações avançadas para comprar o lateral esquerdo Guilherme Arana, de 28 anos. Revelado pelo Corinthians, teve passagem pelo Atlético Paranaense, na Europa jogou no Sevilla da Espanha e nos últimos anos está no Brasil jogando pelo Atlético Mineiro. Enfim, é um jogador que já foi campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro, já representou mais de uma vez a seleção brasileira. Sempre gostei bastante do futebol do Arana, um lateral esquerdo muito técnico e de muita presença ofensiva. Só que uma coisa tem que ficar clara, para os torcedores do Fluminense já estarem cientes. O Guilherme Arana, de 2025-2026,
Não é o mesmo Guilherme Arana de 2021-2022. Infelizmente, depois que o Arana teve uma grave lesão no joelho, que inclusive o tirou da Copa do Mundo, ele não foi mais o mesmo. Ele até voltou a jogar, tudo bem, estava no Atlético Mineiro, mas não naquele mesmo nível. O Arana era um cara que eu estava acostumado a ver o Arana toda a temporada entregando ali 10, 12 participações em gols sendo lateral esquerdo. Nessa temporada mesmo, os números já foram muito mais tímidos. Nesse ano, em 49 jogos, ele fez só 3 gols e deu só 2 assistências, sendo que antes, justamente dar assistências era o seu ponto forte. O Atlético Mineiro está passando por um processo de reformulação, muitos nomes importantes deverão deixar o clube, e o Arana deverá ser um deles. Tanto que, para a posição dele na lateral esquerda, o Atlético Mineiro já oficializou a contratação do Renan Lodge, ex-seleção que estava no Al Hilal da Arábia Saudita. Então isso dá ainda mais força para o Arana poder ir embora. E assim, é um jogador de 28 anos. O Fluminense contratando o Arana tem garantido aí pelos próximos 4 ou 5 anos um baita de um lateral esquerdo para ser o seu titular. No caso, como ele já não vinha bem no Atlético Mineiro, uma mudança de ares pode até acabar fazendo muito bem para ele. Número 4, Fabinho. O meio-campo é provavelmente hoje o setor em que o Fluminense está mais bem servido, mais bem estabelecido. Bons nomes no setor, até mesmo quem vem do banco consegue entrar com um bom nível. Então, pro meio-campo, o Fluminense está tentando agir de maneira mais pontual. E, de acordo com o GE também, realizou uma sondagem pelo volante Fabinho. Fabinho, de 32 anos, vocês conhecem muito bem, baita de um currículo. Seleção brasileira com direito à participação em Copa do Mundo, jogou no Mônaco da França, jogou por muitos anos no Liverpool da Inglaterra, onde foi campeão da Liga dos Campeões, do Campeonato Inglês, hoje está no Al Ittihad da Arábia Saudita. O Fluminense, então, o time responsável por revelar o Fabinho, fez uma consulta a ele e ao seu staff para saber as condições de ele voltar ao Brasil para 2026. E, a princípio, é um negócio muito difícil. Porque o Fabinho está em fim de contrato com o Al Ittihad, está indo para os seus últimos 6 meses de vínculo, só que ele ainda tem um salário muito alto para receber, ele tem ali mais ou menos 70 milhões de reais a receber mais ou menos. Então isso dificulta muito mais uma volta dele ao Brasil do que de repente o Al Ittihad não querer liberar. Outro time que está de olho nele é o Palmeiras, que também está vendo a negociação como muito difícil. Agora, estamos falando de um jogador de outro patamar. É um cara que chegaria no Brasil, na minha opinião, para ser titular em qualquer time daqui. Passe bom, boa presença física, bom marcador, tem passe de qualidade e ainda chega no campo de ataque. Tanto que no Al Ittihad já jogou tanto como primeiro quanto como segundo volante. Enfim, quem viu o auge do Fabinho no Liverpool sabe qual é o nível de jogador que eu tô falando a respeito. No Fluminense faria uma baita de uma diferença. Só que, como eu falei, a negociação é bastante complicada em termos financeiros. Número 5, Everton Cebolinha. Visando trazer mais qualidade para suas pontas, o Fluminense está interessado em contratar um jogador que está sem espaço em um rival, no Flamengo. E esse jogador é o Everton Cebolinha, atacante de 29 anos que no Brasil até não teve grande destaque no Flamengo, mas no Brasil jogou muito com a camisa do Grêmio, tanto que pelo Grêmio chegou até a seleção brasileira. Então, de acordo com o GE, o Fluminense está em negociações avançadas até para contratar o Everton Cebolinha. Só tem uma coisa que pode acabar atrapalhando essa negociação pelos lados tricolores, que é o Flamengo acabar envolvendo o Everton em outra negociação. No caso, como o Flamengo está querendo contratar o Caio Jorge do Cruzeiro, eles estão cogitando envolver o Everton Cebolinha no negócio para convencer o Cruzeiro a liberar o Caio Jorge. Então isso pode acabar até atrapalhando o Fluminense. Caso contrário, o negócio deve caminhar de maneira positiva, até porque o Everton está entrando no seu último ano de contrato com o Flamengo e pelo fato de ser reserva, ele mesmo já havia manifestado o seu desejo de ir para outra equipe, justamente para que pudesse jogar mais. 43 jogos para Everton em 2025, 4 gols e 4 assistências. Só que assim, levando em consideração que na maioria das vezes ele entra nos jogos mais na reta final, até que os números não são ruins. Jogador que eu gosto bastante e num time como o Fluminense, que pode propiciar para ele ter mais minutagem, eu acho que ele tem tudo para arrebentar. Ele é muito bom jogador. Forte no 1 contra 1, finaliza muito bem também e acho que chegaria para ser melhor do que qualquer ponta do Fluminense. Porque para mim o Everton Cebolinha, em termos de qualidade mesmo, é melhor do que Serna, é melhor do que Canóbio, falo isso com tranquilidade. Número 6, Hulk. Visando mais um nome de peso e experiente para o seu setor ofensivo, o Fluminense tem negociações em andamento para contratar o atacante Hulk. É que agora o Flu tem também a concorrência do Botafogo, outro time carioca.
Mas o Flu tá bem posicionado na negociação, até por já estar em negociações com o Atlético Mineiro pelo Guilherme Arana. Segundo o GE, o Fluminense está negociando com o Hulk e está ciente de que o grande entrave para realizar sua contratação é a questão salarial. O Hulk tem o maior salário do Atlético Mineiro, superior a R$1,5 milhão por mês. E pelo fato de o Atlético Mineiro estar atravessando uma crise financeira, eles estão querendo dar uma aliviada na folha salarial e essa é a razão pela qual cogitam liberar o Hulk, que mesmo no seu pior ano, como costumam falar no Atlético Mineiro, em 61 jogos marcou 21 gols e deu 8 assistências. Ou seja, na sua pior temporada no Galo, ele entregou praticamente 30 participações em gols. É um número muito significativo, ainda mais para um jogador de 39 anos. Sempre quando eu falo sobre o Hulk no mercado da bola, é meio que chovendo molhado. Gosto muito do futebol dele, é um cara que, mesmo sendo quase quarentão, se cuida muito fisicamente e, levando em consideração parte técnica, qualidade e entrega, é um cara que, em comparação a alguns atacantes do Fluminense, hoje ele vai te entregar mais do que o Germancano, é infinitamente melhor do que o Everaldo, e mesmo sendo 16 anos mais velho do que o John Kennedy, é também melhor do que o John Kennedy e entrega muito mais em números do que o John Kennedy. O que eu acho é que as pessoas não podem se apegar no Hulk pela questão da idade e achar que ele é um jogador acabado. Ele, com a idade de agora, é melhor do que todos os atacantes que o Fluminense tem, mesmo com todos eles sendo mais jovens do que ele, entenderam? A questão do Hulk é, como ele tem um salário muito alto, para o clube também não correr tanto risco, que o Fluminense pode buscar é de repente fazer um contrato de 1 ano com ele, tendo a condição de renovar por mais um, caso ele bata determinadas metas. É um cara que a chance de bater as metas é enorme, porque ele não se machuca, tá sempre em campo, quer muito jogar, é um cara fominha, é um cara que faz muitos gols. Pro Fluminense eu acho que seria uma boa sim. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários, a sua opinião sobre os possíveis reforços do Fluminense para 2026. Não se esqueça de comentar quem, na sua opinião, o Fluminense deve seguir adiante para contratar e de qual nome você acha que o Fluminense deveria desistir. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!